Olá! Na Bíblia, nos Evangelhos, nós encontramos duas posições sobre a salvação. Uma está lá em Romanos, no capítulo 3, o verso 28. Romanos 3, 28, o texto, a partir do 21, começa a falar sobre a salvação pela fé. Paulo diz aqui no verso 28 o seguinte: assim percebemos que a pessoa é aceita por Deus pela fé e não por fazer o que a lei manda. Só que depois, um outro escritor, Tiago, parece que fala algo diferente. Quando a gente vai para o livro de Tiago, no capítulo 2, o verso 21, depois o verso 24 diz o seguinte: como é que o nosso antepassado Abraão foi aceito por Deus? Foi pelo que ele fez quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar, depois no 24. Assim, vocês veem que a pessoa é aceita por Deus por meio de suas ações e não somente pela fé, ou seja, por suas obras e não somente pela fé. Já Paulo diz que somos salvos apenas pela fé. Será que esses personagens pensavam, esses escritores, esses homens de Deus, pensavam diferente uns do outro? O que é isso? Esta e muitas outras questões você vai acompanhar agora, pois está no ar, Na Mira da Verdade. Olá, seja muito bem-vindo, é um prazer muito grande estar na sua companhia ao vivo. Este é o programa Na Mira da Verdade. Eu saí correndo ali dos estúdios do Bom de Bíblia para estar aqui. É um prazer muito grande ter você, viu? Um abraço aos nossos telespectadores do programa Bom de Bíblia, que estão acompanhando aí o duelo entre Luiz Cláudio e Tito Rocha. Vocês acompanhem e vejam o que vai acontecer. Mas estamos começando mais um programa Na Mira da Verdade. Esse é um programa que você já sabe. As suas dúvidas, os seus questionamentos bíblicos são colocados na mira e respondidos à luz da palavra de Deus. E quem está na mira para responder, baseando-se na palavra de Deus, é ele, professor Leandro Quadros. E aí, professor, tudo bem? Graças a Deus, Tito, tudo bem? Nada de Covid, né? Por enquanto não. Ainda bem, né? Deus abençoar que não vai ter problema e se tiver, nós vamos ser curados. É verdade. Temos que ter confiança, mas graças a Deus por enquanto está tudo bem. E voltamos aí depois de um tempo, né, de quarentena e vamos continuar a quarentena, obviamente, em casa. Mas é muito bom estar com o nosso telespectador, o nosso ouvinte, né, para estudarmos a Bíblia juntos ao vivo novamente. Então, esperamos que você envie as suas perguntas, porque elas são o motor que fazem este programa acontecer. E com certeza, a gente sabe, todos nós estamos carentes de esperança, carentes de fé nesse momento difícil que nós estamos passando no nosso país, né? No mundo, na verdade. É uma pandemia que pegou a gente de surpresa, de fato, e eu tenho certeza que ela vai mudar a história de muita gente, né? Mas a gente pede que Deus possa cuidar de cada um em suas dificuldades e também a história do mundo. Com certeza irão mudar muitos conceitos, irão mudar muitos pensamentos e a gente que é cristão, a gente que ama o nosso Senhor e Salvador, o nosso Criador, nós sabemos que nada acontece nesse mundo sem um propósito, né? O nosso Deus tem propósitos para a nossa vida, tem propósitos para os seus filhos, o mal impera nesse planeta, mas a gente sabe que já foi vencido e daqui mais um tempo as coisas vão acontecer, isso que nós estamos vivendo agora vai passar, mas outras tribulações irão acontecer. O que é importante é a gente estar arraigado nos princípios do nosso Criador, nos princípios da Palavra de Deus,
a qual a gente consegue ter segurança do que está acontecendo e ainda do que vai acontecer. Então, esse programa é um programa de estudo da Palavra de Deus. E aqui nós vamos cada vez mais usar como nosso manual de sobrevivência a Palavra de Deus. Porque nela nós sabemos o que aconteceu no passado para entender o presente que estamos vivendo e ainda saber o que vai acontecer no futuro. Mas para isso, nós precisamos nos familiarizar cada vez mais com esse livro. Nós precisamos ter uma vida de estudo da Palavra de Deus, a Bíblia, uma vida de oração. E com certeza vamos querer falar isso de peito aberto para todos. Aquilo que nós conhecemos e descobrimos, falar para outras pessoas. Que Deus lhe abençoe e que nesse programa aqui, a gente que está nessa caminhada de conhecer mais a Palavra de Deus, ou a você que está acompanhando aí, que talvez nunca se deparou com um livro, com esse livro aqui, com a Bíblia, mas está curioso para saber o que a gente apresenta aqui, eu queria dizer para você que se você tiver qualquer dúvida, manda sua questão para a gente. Eu vou falar daqui a pouquinho como que você faz para participar. Mas o que nós vamos fazer aqui nesse programa é responder as suas dúvidas baseado na Palavra de Deus, tá bom? Então não tenha preconceitos, pergunte o que você quiser. A primeira pergunta, ela veio de longe, veio da Angola. Quem mandou para a gente foi o Miller. E ele diz o seguinte: boa noite, pastor Leandro, e a você, Tito, eu sou adventista de berço. Meu nome é Miller, sou de Angola e agradeceria se colocasse a minha pergunta na mira. Não só está na mira, como ela abriu o programa de hoje, Miller. Obrigado pela sua participação. E ele diz o seguinte: no livro de Romanos, no capítulo 3, verso 28, e outros também, diz que o homem é justificado pela fé. Já no livro de Tiago, capítulo 2, os versos 21 e depois 24, esses textos que eu li aqui na abertura do programa, diz ao contrário, que somos justificados pelas obras. Isso seria uma contradição? Você poderia nos explicar? Professor Leandro Quadros, essa questão está com você. A gente vê os textos que nós lemos aqui, que os dois escritores aparentemente divergem. Um fala que somos salvos pela fé, mediante a fé, e outro fala que somos salvos pelas obras. Eles pensavam diferente, por que dessa diferença de um e de outro, professor? Tito, realmente vários teólogos pensam, né, que Paulo e Tiago tinham um posicionamento diferente sobre a justificação. Então, lendo Romanos 3, 28, também a carta de Paulo aos Gálatas, eles chegam à conclusão, quando comparam com a carta de Tiago, que Tiago, diríamos assim, tinha uma posição mais legalista e que Paulo tinha uma posição mais bíblica, né? Mais evangélica, diríamos assim, do tema. Mas o detalhe é que isso não é possível de acontecer por alguns motivos. Primeiro, porque quem assessorou a Bíblia, a inspiração da Bíblia e a escritura da Bíblia foi o Espírito Santo, né? 2 Pedro 1, 20 e 21 diz que nenhuma profecia provém de particular interpretação, mas homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então o Espírito Santo não poderia assessorar de forma divergente, de forma que essas pessoas tivessem uma opinião divergente sobre um assunto tão importante. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que, na realidade, os pensamentos de Paulo e de Tiago são complementares e não contraditórios. Vou repetir. Os pensamentos de Paulo e Tiago são complementares e não contraditórios. Por quê? Em Romanos 3, 28, Paulo diz uma verdade pura e cristalina. De fato, nós estimamos que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. Ser justificado é ser declarado justo. E o que Paulo está dizendo aqui? Que todo ser humano é declarado justo diante de Deus unicamente pela fé em Cristo e não pelas suas obras. Então, a doutrina da justificação pela fé é isso. Eu sou justificado, declarado justo pela fé em Jesus. E Jesus transfere tanto o seu perdão quanto a inocência dele para mim.
Então, isso é justificação pela fé. E por que Tiago não está contradizendo Paulo? Paulo aqui está defendendo a doutrina da justificação pela fé para pessoas que eram tentadas a colocarem as obras juntamente com a fé durante a justificação. Já Tiago está falando para um outro público, e aqui que nós vemos que os autores se complementam, porque eles falam para públicos diferentes. Tiago estava falando a um público que já havia sido justificado pela fé, tinha formado uma igreja, mas não estava vivendo de acordo com esta fé. Então, no capítulo 2, quando você faz uma análise deste contexto mais específico, né? Não é o conceito amplo, geral das Escrituras, mas o específico já te mostra isso. Quando ele fala que a fé coopera com as obras, o que um homem é justificado pelas obras, nós temos que entender o contexto. Aqui ele não está falando da justificação no sentido forense. A palavra justificação é um termo forense, né? Então, Paulo usa este termo no sentido forense, em Romanos 3:28, por exemplo, para dizer que Deus declara você e eu inocentes pela fé em Cristo e dessa forma não somos condenados no tribunal divino. Tiago já não usa o termo no sentido forense, ele usa o termo num outro sentido. Ele relaciona o termo à santificação cristã, para dizer o quê? Que depois que você é justificado pela fé em Cristo, você tem que demonstrar na sua vida de que Cristo realmente lhe transformou. E em que contexto ele ensina isso? No capítulo 2, você percebe o quê? Havia um problema na igreja. Eles estavam tratando bem os ricos e tratando mal os pobres. Eles estavam dando os melhores lugares da igreja para as pessoas ricas e os piores lugares para os pobres. E é nesse contexto que Tiago diz, olha, como é que vocês vão ter uma fé verdadeira se a fé de vocês não condiz com as obras de vocês? Então, quando ele fala que eles são justificados pelas obras, não é no sentido forense, é no sentido de santificação, ou seja, o crente que é justificado pela fé em Cristo, agora vai passar pela santificação para se tornar uma pessoa melhor, se parecer mais com Cristo todos os dias. E aqui, em Tiago 2:22, aí eu termino a resposta para essa questão. Na tradução ecumênica da Bíblia está assim, ó: vês que a fé cooperava com suas obras e que as obras completaram a fé. Então, o que ele diz? Que esses personagens que ele usa como exemplo para os crentes dessa igreja, de que eles deveriam não só ter fé, mas agir de conformidade com essa fé, ele diz que esses personagens tinham uma fé que cooperava com suas obras e que as obras completavam a fé. Então não é uma contradição. Eles simplesmente falam para públicos diferentes, não é? Em situações diferentes. Então ambos os autores se completam, se complementam. Você e eu não somos salvos por aquilo que fazemos. A justificação é dada independente. Você pode ser um ladrão, um criminoso, uma garota de programa, pode usar drogas, pode ser um fofoqueiro, um linguarudo, não interessa. Se pela fé agora você diz assim, Jesus, eu quero receber o seu perdão, me justifica, porque eu tenho fé no seu perdão, na sua justificação. Ele lhe declara justo, justa, independente do que você fizer. Depois vem uma outra fase da salvação, que é a santificação. Aí o Espírito Santo vai ajudar você a se parecer cada vez mais com Jesus. Aí as obras entram não como um meio de justificação, porque você já foi justificado antes. As obras entram como resultado da justificação efetuada antes e como resultado da santificação que está sendo processada na sua vida. Então os autores não se contradizem, eles se complementam. Muito bem, professor, muito bem. Eu estou vendo aqui os SMS, mas eu queria dizer para você que está acompanhando a gente aí ao vivo,
Para você mandar a sua pergunta para a gente, você pode mandar pelo nosso SMS. O número é 12 981510101. Eu recebo aqui na hora. Ou então pelas nossas redes sociais, pelo Facebook, namiradaverdade.nt, pelo Instagram, @namiradaverdade e ainda no nosso blog, novotempo.com/namiradaverdade, tá bom? Participe, mande as suas dúvidas pra gente, como essa que chegou pelo SMS, agora às 10h11. Ele pergunta o seguinte, deixa eu ver se tem um nome aqui, é o Ricardo, ele é de Valinhos, aqui perto. Um abraço a você, Ricardo. A pergunta dele é o seguinte: Jesus é nosso advogado perante Deus, certo? Certo. Mas Jesus também é Deus, certo? Certo. Como ele pode ser advogado e ao mesmo tempo juiz? A Bíblia fala que Jesus é nosso advogado, mas que também será o nosso juiz. Como é que a gente entende isso, professor? É o seguinte, realmente a Bíblia fala que Jesus é advogado, 1 João 2, 1 e 2, e em João 5, 22 a Bíblia diz que ele é juiz. Então, como que ele acumula essas duas funções? É simples. Nós devemos lembrar que o ministério celestial, o ministério sumo sacerdotal de Cristo no santuário celestial, ele tem uma simbologia no ministério do santuário terrestre. E havia uma figura no santuário terrestre que era o sumo sacerdote. O sumo sacerdote, ele era o representante entre os israelitas e Deus, né? E ele tinha mais de uma função. Então, quando Cristo volta para o céu e assume o seu sumo sacerdócio, chega o momento, apontado pela profecia dos 2.300 anos, que além de intercessor, agora ele é juiz. Por quê? Porque ele está fazendo a revisão dos registros celestiais para que os anjos possam ter certeza de que quem irá para o céu irá porque realmente merece estar lá. Você pode ver em Daniel 7, versos 9 e 10, o envolvimento de muitos anjos no tribunal divino, porque eles não são oniscientes, então eles precisam saber como que Deus lida com o pecado, com os pecadores e com o grande conflito. E aí tem um detalhe, isso aí na verdade deveria ser um motivo de grande alegria para você. Por quê? Porque se o seu advogado de defesa ao mesmo tempo é seu juiz, como que você vai perder a causa, meu amigo? Só se você desistir dele. Porque Jesus diz em Lucas 21, 19, é na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma, ou seja, a vossa vida eterna. Então, se você não desistir de Jesus, o mesmo ser que é seu intercessor é o seu juiz. E como que vai condenar você? Só se você quiser. Por isso que vai perder a salvação só quem quiser realmente. Porque o que Deus planejou para nós, a forma de ser salvo, o ministério sumo sacerdotal de Cristo disponível a nós e nos beneficiando até hoje, são coisas tão maravilhosas e amplas que só vai se perder quem realmente quiser, foi muito rebelde, for muito teimoso. Muito bem, professor, muito bem. Eu tenho um minutinho ainda, eu queria aproveitar esse minutinho e oferecer para você essa revista que nós oferecemos em todos os programas, Verdades para o Tempo do Fim. Essa revista é um curso bíblico gratuito. É isso mesmo, gratuito. Hoje mesmo eu estava vendo os SMS aqui ou alguma mensagem dizendo que não recebeu ainda o curso bíblico. Tenha paciência se você não recebeu ainda. Nós estamos aqui em quarentena, em isolamento social, pode ser por isso que você não recebeu ainda. Mas você pode pedir hoje mesmo entrando no nosso blog, novotempo.com/namiradaverdade, você vai ver lá a imagem dessa revista, você clica lá e faz a solicitação para que ela chegue na sua casa direitinho, ou no horário comercial você pode ligar aqui para a gente, 0 operadora 12 21 27 3121, nós temos ainda uma pequena equipe que pode atender você e fazer o seu cadastro e enviar para você a revista Verdades para o Tempo do Fim. Olha só, Verdades para o Tempo do Fim. Esse é o tempo que nós estamos vivendo. Nós cremos que nós estamos vivendo nos últimos momentos da história. É o tempo do fim. E se você quer saber mais sobre esse assunto, esse curso bíblico vai te elucidar muitas questões. Peça agora mesmo, não perca tempo não. Ele é gratuito, você não paga nada, tá bom? A gente tem que ir para um breve intervalo, mas não sai daí não, que a gente volta já já.
Já estamos de volta, é um prazer ter a sua companhia aqui, estamos ao vivo. Você pode mandar as suas perguntas para a gente através do SMS, o número é 12 981510101. A gente recebe aqui na hora e tem muita pergunta aqui já chegando, que já chegou. Você pode mandar também pelas redes sociais, pelo Facebook, estamos ao vivo pelo Facebook também, facebook.com/namiradaverdade.nt e também no nosso Instagram, @namiradaverdade. E ainda no nosso blog, novotempo.com/namiradaverdade, tá bom? Tem várias formas para você participar aí e mandar as suas perguntas, e eu pesco um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e aonde está cevado eu vou pegando. Então se prepara aí, manda a sua questão para a gente e vamos colocar na mira. Como essa que chegou aqui pelo nosso Instagram. Quem mandou foi a Ana Paula, só que também o Ed faz uma pergunta que está relacionada com a pergunta da Ana Paula. Eu vou colocar aqui a do Ed, que a pergunta é a seguinte, professor. Ele queria saber se essa pandemia do Covid-19, por exemplo, faz parte de alguma profecia apocalíptica. Ele diz que gosta muito do programa, que Deus abençoe sempre. Obrigado, Ed. E a Ana Paula, ela diz o seguinte: o que está ocorrendo hoje está relacionado com Lucas 21, a partir do verso 7 até o 36? Então, nos evangelhos, a gente vê ali, professor, tanto em Lucas 21, como também em Mateus 24, Marcos 13, mas em Lucas 21, aqui a partir do verso 11, por exemplo, que eu vou ler, diz o seguinte: em vários lugares haverá grandes tremores de terra, falta de alimentos e epidemias. Acontecerão coisas terríveis e grandes sinais serão vistos no céu. Esse aqui é apenas um texto, porque vem falando desde o 7 até o 36 sobre uma perseguição e sofrimento. E aí começam a aparecer as dúvidas, né, professor? Isso sempre tem. Quando está tendo essa questão aí dessa pandemia, será que isso está relacionado com os últimos acontecimentos, meu amigo? Nós temos que diferenciar sinais do tempo do fim propriamente dito. De acordo com Lucas 21, 11, o surgimento de pandemias e doenças são sinais do tempo do fim, mas não são o fim em si mesmo. E eu vou lhe explicar o porquê. Lucas 21, 11 é um capítulo, assim como Mateus 24, onde Cristo apresenta sinais da sua segunda vinda. Ele mostra que antes da sua segunda vinda, a humanidade, a natureza estariam em condições tão ruins, por causa do aumento do pecado, que através desses sinais nós poderíamos saber a proximidade desse evento e nos prepararmos, como ele convida-nos em Mateus 24, 42 e 44. Entre esses sinais que apontam o tempo do fim, está aqui esse do verso 11. Haverá grandes terremotos e em diversos lugares, isso aqui foi escrito há mais de 2000 anos, pestes e fomes, fatos terrificantes vindos dos céus e grandes sinais. Aqui na minha tradução está pestes, em outras está epidemias, não é? Então o que acontece? Este é um sinal do tempo do fim, mas ele não é o fim. Porque muitos pensam, agora vai vir o fim com essa pandemia. Não. Porque o sinal que marca o fim dos tempos e a volta de Jesus não é a pandemia, não é um terremoto, não é uma epidemia, não são as fomes, não são os terremotos, nada disso. Tá? Esses são sinais do tempo do fim, mas não são o fim em si mesmo. Quando que ocorre o fim em si mesmo? Aí sim, vamos para Mateus 24, 14, que diz o seguinte: esta boa nova do reino será proclamada no mundo inteiro. Todos os pagãos terão nisto um testemunho, E então, ou seja, quando o evangelho for pregado em todo o mundo, e então virá o fim. Então, como o evangelho não foi pregado ainda em todo o mundo, é óbvio que nós não estamos que a pandemia, ela não é o fim do mundo em si, mas é um sinal, sim, da volta de Jesus, é um sinal que faz parte das pandemias profetizadas em Lucas 21, mas só tem que diferenciar isso. Isso é sinal do tempo do fim, mas não é o fim em si mesmo. Porque o tempo do fim ocorre em si mesmo quando o evangelho é pregado em todo o mundo. E é por isso que a Novo Tempo trabalha,
né? A Novo Tempo trabalha para mostrar para as pessoas que esses sinais apontam para o fato de que estamos no tempo do fim e de que um dia virá o fim propriamente dito quando todos receberem o Evangelho e tiverem testemunho disso. Ok? Então, faça essa diferença e aí você vai entender corretamente o momento no qual nós estamos. Muito bem, professor, muito bem. Muitas perguntas apocalípticas chegando aqui para a gente, o que a gente está vivendo, né, nesse tempo todo. E uma das coisas que tem chegado bastante aqui para a gente é essa pergunta aqui, que eu queria que você desse um posicionamento bíblico, viu, professor? A questão é a seguinte: é pecado um cristão se posicionar em termos políticos, como direita ou esquerda, por exemplo? A Bíblia nos dá alguma orientação sobre isso? Porque a gente percebe que na Bíblia tem momentos políticos também. Daniel passou por momentos políticos. Por ocasião de Jesus estar na terra aqui, também estava vivendo um momento político delicado ali, né? Então, tem muita coisa sobre política e a gente está vivendo isso hoje e as pessoas começam a perguntar se tem alguma coisa a ver. O que você pode mostrar para a gente biblicamente com relação a isso? Nós devemos ter um posicionamento para um lado ou para outro, devemos estar apoiando o que está em governo, enfim. O que a Bíblia nos orienta sobre essa questão política, uma vez que tem vários relatos disso na Bíblia? Veja, realmente, Tito, este é um assunto muito importante e eu queria começar dizendo para o nosso telespectador o seguinte: não é errado você ter um posicionamento político, mas é errado você adotar qualquer tipo de ideologia política que não esteja de acordo com os princípios da palavra de Deus, ou você adotar um sistema político que você julgue ser o mais correto e ser mal educado com as pessoas. Então, nós só deveríamos dar a nossa opinião sobre o assunto se nós seguíssemos o que a Bíblia manda a respeito. Então, o detalhe é que na internet... Na verdade, é tudo na vida, né, professor? Tudo na vida, né? A gente tem que ter esses princípios de vida, né? Bíblicos. Sim, mas especialmente nesse caso, nós percebemos que quando o assunto é política, é uma briga, são palavrões, é desrespeito e muitos que se dizem cristãos. Então, o que eu percebo? Que esses cristãos que se deixam influenciar por questões políticas e tratam mal os outros, tem algo de errado no cristianismo deles. Ou na parte emocional. Por quê? Romanos 13:8, Paulo diz assim, ó: não tenhais nenhuma dívida para com quem quer que seja, a não ser a de vos amardes uns aos outros. Então, é a obrigação de um cristão amar as pessoas. Você não é obrigado a concordar com todo mundo, isso nunca vai existir, mas você tem que respeitar. Muitos cristãos opinam sobre esse assunto como se não existisse Provérbios 18:21 na Bíblia. E se a pessoa desconsidera Provérbios 18:21, ela vai ser uma pessoa ou doente emocionalmente ou fracassada na vida. Por quê? O que diz o texto? A morte e a vida dependem da linguagem. Quem a preza poderá comer do seu fruto. Ou seja, as palavras têm um poder tão grande sobre a nossa vida que elas podem trazer vida ou morte. E eu pergunto, o cristão que quer programar a sua mente com a ajuda do Espírito Santo para ter sucesso e para ser uma boa pessoa, ele tem que escrever palavras boas ou palavras ruins? Óbvio, palavras boas. Porque por meio das suas palavras, você leva a vida ou você leva a morte para as pessoas. E também, em Colossenses 4, tem um outro texto que devemos considerar, no verso 6, que diz assim, ó: sejam as vossas palavras sempre afáveis. E o que você vê, na verdade, são palavras diabólicas. Pessoas se degladiando, torcendo para certas pessoas no governo serem derrubadas só porque não foi o partido delas que ganhou. Isso é uma vergonha para um cristão. Porque a Bíblia diz, ó: sejam as vossas palavras sempre afáveis, temperadas de sal,
com a arte de responder a cada um como convém. Então, queridos, nós nem deveríamos, na verdade, perder o nosso tempo com questões políticas, a não ser aquelas pessoas que realmente foram chamadas para isso, como Daniel, José. E Deus quer ter outros Daniéis, outros Josés, diríamos assim, no meio político, para defender os interesses de Deus para a humanidade. Agora, nós que não fomos chamados para isso, nós deveríamos parar mais tempo lendo a Bíblia, lendo outros livros, do que se metendo em discussões políticas, porque muitos de nós, quando entramos, não seguimos esses princípios de amor, não cuidamos com as palavras, e aí o que estamos fazendo o quê? O trabalho do diabo e não o trabalho de Deus. Então estude mais a Bíblia, tenha suas opiniões, mas passe mais tempo com a Bíblia, e lembre-se de Daniel 2. Não existe governo perfeito terrestre. O único governo perfeito que existirá será o governo de Jesus Cristo, quando Ele assumir o controle de tudo. E lembre do conselho de Paulo a Timóteo também. Devemos orar pelos nossos governantes. Não é porque você não gosta de um governante, de um presidente, de um prefeito, que você vai desejar o mal para ele. Você vai orar por ele para que Deus o ilumine e ele faça o melhor pela sua nação. Agora, torcer para a pessoa se arrebentar, seja de direita ou de esquerda, torcer para uma pessoa se dar mal na vida, seja ela de direita ou de esquerda, é falta de cristianismo. Nós devemos orar por todas as pessoas. Muito bem, professor, muito bem. Tem uma perguntinha aqui, nós temos que ir para o intervalo, mas essa aqui eu não posso deixar de colocar. É de um garotinho, deixa eu ver aqui, garotinho ou garotinha, Jace, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Ah, não, ela fala do filho dela, né? O meu filho perguntou sobre o que está escrito em Salmo 137, verso 8 e 9. Li, mas não entendi. Nos ajude, por favor. Vamos ver então o que está escrito lá em Salmo 137, 8 e 9. Diz o seguinte, falando ali sobre a saudade da pátria, né? Mas diz assim, ó. Babilônia, você será destruída. Feliz aquele que fizer com você o mesmo que você fez conosco. Aquele que pegar as suas crianças e esmagá-las contra as pedras. E aí, o filho dela ficou sem entender isso aqui. O que está dizendo esse texto, professor? Olha, eu gosto muito dos Salmos exatamente por isso. Os Salmos, Tito, e querido jovenzinho que está aqui fazendo a sua pergunta, você fez uma pergunta muito inteligente. Os Salmos, eles nos ensinam como devemos falar com Deus, como devemos expor a Deus aquilo que sentimos. Então, nesse Salmo 137, né, o salmista escreveu num contexto em que eles tinham sido levados cativos e muitos filhos deles foram mortos pelos babilônicos, que eram maus. E aí, neste salmo, neste cântico, nesta oração, o salmista abre o coração a Deus e fala mesmo. Filha da Babilônia que hás de ser destruída, feliz aquele que te der o pago do mal que nos fizeste. Feliz aquele que pegar teus filhos e esmagá-los contra a pedra. Não é isso aqui, essa aqui não é a opinião de Deus, é o desabafar do coração da pessoa a Deus. Isso se chama um salmo precatório. Salmo precatório é esse, em que o indivíduo derrama seu coração diante de Deus, suas, diríamos, entre aspas, maldições que ele deseja para outra pessoa, né? Pelo mal que ela fez. Então, é o certo a se fazer? Não. Jesus diz para orarmos pelos inimigos. Só que os salmos nos ensinam o seguinte, filho, desabafa com Deus. Você está chateado com alguém? Diga, Senhor, me deu vontade hoje de enfiar o braço naquele ordinário, mas, Senhor, me ajuda a seguir a sua palavra. É isso que os Salmos querem nos ensinar. Então, não é a opinião de Deus, é simplesmente o abrir do coração de alguém que havia sofrido no cativeiro babilônico, com a lição de nos ensinar a sermos mais francos com Deus, a orarmos menos mecanicamente, a orarmos mais de coração a coração. Muito bem, professor. Como eu falei que tem muita pergunta apocalíptica, tem uma aqui do Elvis Antônio. Ele diz o seguinte, o pastor Arilton, na TV Novo Tempo, disse, Jesus sai do santuário, fecha a porta da graça, aí estão os 7 flagelos.
E durante os flagelos sai o decreto de morte contra o povo de Deus. Porém, os ímpios não conseguem matar o povo de Deus, pois já estão selados. A minha pergunta, então, por que vai sair o decreto de morte para o povo de Deus, se Satanás sabe que nesse tempo o povo de Deus já estão selados e não vão mais morrer? Essa é uma questão que você vai ver daqui a pouquinho. Nós temos que ir para o intervalo, mas fique ligadinho aí, ó. Formule a sua pergunta, ainda tem muito tempo para a sua pergunta estar na mira da verdade. Não sai daí não, a gente volta já já. Já estamos de volta e deixamos uma pergunta em aberto aqui. O professor vai ter que responder à luz da palavra de Deus. A pergunta foi do Elvis Antônio e ele diz o seguinte: por que vai sair o decreto de morte que a Bíblia diz? E se a mesma Bíblia diz que Satanás já sabe que o povo vai estar selado e não vão morrer, por que vai sair então esse decreto de morte, professor? O nosso telespectador tem que entender que Satanás é um inimigo vencido, mas que não se dá por vencido. Ele foi totalmente corrompido, né, depois que ele se afastou de Deus. Para você ter um exemplo bíblico, aqui em Apocalipse 20, versos 7 a 9, você percebe que mesmo depois de todos esses eventos, mesmo depois de os justos irem para o céu e os ímpios permanecerem mortos na terra, Satanás, quando os ímpios forem ressuscitados para o castigo, Satanás vai sair para enganá-los e tentar formar um exército para sitiar a cidade santa que vai descer do céu na terra. Então ele é vencido, mas ele não se dá por vencido. Nós mesmos, no nosso cotidiano, vou dar um exemplo do meu cotidiano. Se eu estiver jogando uma partida de futebol e sair perdendo de 2-0, mesmo que eu saiba que a possibilidade de reverter é impossível, eu não me dou por vencido, eu vou continuar perseverando até eu conseguir o meu objetivo. Às vezes consigo e às vezes não. No caso do diabo, ele nunca vai conseguir, só que ele não se dá por vencido. E você tem que considerar uma outra coisa aqui que é séria. O diabo ele tem prazer na dor e na destruição. Então, mesmo sabendo, e mesmo não se dando por vencido, mesmo sabendo que Deus vai vencê-lo, ele tem prazer, ele é pior que um psicopata, ele tem prazer em causar dor nas criaturas e especialmente em Deus. Ok? Então é óbvio que ele vai continuar esta obra, ele depende disso para ele ser, entre aspas, feliz. Tá? Então você tem que entender que teve um grau de corrupção nessa mente espiritual, desse ser espiritual, e por isso ele vai continuar os seus ataques até enquanto ele tiver condições. Agora, quando ele for jogado para o lago de fogo, como diz Apocalipse 20, verso 10, aí vai acabar a conversa para ele. Muito bem, professor. Eu quero aproveitar e te colocar uma daquelas perguntinhas que eu falo que é capciosa. Essa aqui também chegou pelo nosso Facebook e mais uma vez, olha, queria mandar um abraço todo especial para Angola. Muita gente acompanhando a gente. Essa pergunta que veio de Luanda, na Angola. Quem mandou foi o Francisco Paulo Luaua. Ele é de Luanda, na Angola, está participando aqui. E muita gente, olha, só pelo Facebook aqui, pelo menos umas 7 pessoas mandaram perguntas para a gente aqui. E eu vou colocar essa pergunta aqui agora na mira da verdade. Professor Leandro Quadros, essa é uma daquelas perguntinhas capciosas, meu amigo. Quero ver como é que você sai. Ele diz o seguinte, se o pecado de Adão infectou toda a humanidade, por que a salvação é individual? Se o pecado entrou por um homem, Adão, por que a salvação é individual? Por causa dele, todos foram contaminados. E por que agora, individualmente, cada um tem que ser purificado? O irmão tem que entender uma coisa. Você tem que entender Romanos 3, 23. Nós fomos infectados pelo pecado. Mas, na verdade, nós precisamos ser salvos
porque além de sermos infectados, nós também pecamos. É diferente, né? Você analisou a questão só de um ponto de vista. Então, o que Romanos 3, 23 diz? Que não foi só Adão e Eva que pecaram, né? Eu abri aqui em Gálatas, Romanos 3, 23. Diz o seguinte: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Aqui diz que todos precisam da glória de Deus, todos precisam da salvação, porque todos pecaram. Então você imaginou que nós somos infectados pelo pecado, né? E que Jesus também poderia nos salvar da infecção do pecado de uma forma diferente, mas não tem como. Por quê? O fato de Adão nos transmitir uma natureza pecaminosa já nos torna pecadores. Mas quando nós pecamos, aí nós temos a nossa responsabilidade sobre o pecado. Então, a responsabilidade pelo pecado é individual. Você e eu não podemos responsabilizar só Adão. Porque muitas vezes nós pecamos, nós temos a tendência pecaminosa, mas muitas vezes pecamos por nossa escolha. Então nós não podemos responsabilizar Adão. Ele foi o responsável pela nossa natureza pecaminosa? Foi. Mas ele não é responsável pelos nossos pecados agora, porque ele não está aqui, ele não nos tenta, ele não nos ensina a errarmos. Então, assim como a contaminação a nível de natureza foi universal, mas as pessoas pecam individualmente. Então é por isso que a salvação tem que ser oferecida individualmente. Tanto que Romanos 14, 12 diz: cada um dará contas de si mesmo a Deus. Então a salvação, ela é oferecida mundialmente, mas é trabalhada, diríamos assim, individualmente. Considere esses aspectos com Romanos 3, 23, para o irmão não fazer uma análise unilateral do assunto. Muito bem, a próxima pergunta chegou aqui pelo nosso Instagram, tá? E quem mandou foi o William Souza. E ele diz o seguinte, ele é de São José dos Campos, aqui pertinho de Jacareí. Ele diz: sou católico por batismo, mas pretendo ir conhecer e me batizar na Igreja Adventista. Eu gostaria de saber o que acontece quando morremos, se vamos direto para o céu ou inferno, ou dormimos até a volta de Jesus. Pois vi um pastor, teólogo, reverendo Napoleão Falcão, que se diz perito no assunto, dizendo que se morremos salvos, vamos direto para o céu. Ele queria então entender isso, professor. Ele está conhecendo aí a Novo Tempo, está conhecendo verdades bíblicas, mas ficou em dúvida. Ele era católico, afinal de contas, quando nós morremos, vamos para o céu, para o inferno, ou ficamos realmente no pó da terra? E por que alguns dizem que se morremos salvos, vamos para o céu? Veja, meu querido irmão católico, é uma honra para nós termos a sua companhia aqui no nosso programa. Você que é um irmão católico, um irmão evangélico, espírita, irmão budista, espírita, qualquer ramo do espiritismo, metodista, anglicano, presbiteriano, não importa, você é muito bem-vindo, porque as suas perguntas nos ajudam a explicarmos a nossa compreensão bíblica do assunto e a questionar nossas crenças também, ou a fortalecê-las. E nós esperamos que isso esteja acontecendo também da sua parte, que possa ou lhe fortalecer ou lhe ajudar a questionar as suas crenças, tá bom? Vamos ajudar em relação a essa pergunta: para onde vai a pessoa quando ela morre? Para responder essa pergunta, primeiramente nós temos que ir à Bíblia e compreendermos como era a filosofia hebraica. Quando compreendemos a filosofia hebraica, nós não temos dúvidas de que para o hebreu a natureza humana era holística. O que isso significa? Holismo vem de uma palavra grega que é holos, que significa integral. Então, para o hebreu, não há separação entre corpo, mente e espiritualidade. Esses elementos trabalham holisticamente, ou seja, de forma integral.
Por causa disso, para o pensamento hebraico, quando a pessoa morre, ela deixa de existir. Por quê? Porque houve uma separação do corpo, do espírito, que na verdade não é um agente consciente, mas é o sopro de vida de Deus, que ele soprou nas narinas dos nossos primeiros pais. Há uma desassociação desses aspectos, físico, mental e espiritual. Então, o ser humano deixa de existir. E por ele deixar de existir, ele vai para onde de acordo com a Bíblia? O próprio Deus vai nos responder em Gênesis 3,19. E é importante analisarmos esse texto, porque muitos sinceros pastores, irmãos, não analisam esse texto com mais atenção. Depois do pecado, o ser humano se tornou mortal. E por isso que esse texto aqui é relevante, porque ele vai dizer o seguinte: para onde um pecador que se tornou mortal vai por ocasião da morte? Gênesis 3,19. Diz o seguinte: no suor do rosto comerás o teu pão. Aqui Deus está dando as consequências do pecado de Adão, não é? Até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. Nada nesse texto sugere que Adão foi para um lugar intermediário, ou foi para o céu, ou foi para o inferno, não. Adão retornou para o lugar de onde ele foi tirado, a terra. O nosso corpo se decompõe e volta para o pó da terra. Então, biblicamente, a morte é um sono sem sonhos até o dia da ressurreição. Então, esta ideia de que a pessoa vai para um lugar intermediário, né? O espírito ou a alma vai para um lugar intermediário, aguardar a ressurreição ou vai direto para o céu, não é uma doutrina bíblica, porque ela desconsidera o holismo bíblico, a filosofia hebraica, a forma hebraica de pensar a natureza humana. E há esta crença entre a maioria das religiões por causa da influência da filosofia grega, né? Especialmente a influência de Sócrates, Platão, e no cristianismo Agostinho. Agostinho gostava muito das fontes de Platão, bebeu muito nessas fontes e obviamente ele trouxe o dicotomismo, ou seja, separação entre corpo e alma, e tem hoje também o tricotomismo, né? Separação entre corpo, alma e espírito. Só que a Bíblia não defende nenhuma dessas posições. A Bíblia defende o holismo bíblico. Tanto que, se você for para analisar, na filosofia grega, o corpo normalmente é pecaminoso e a alma é superior. A Bíblia mostra o contrário, né? 1 Coríntios 6,19 diz que o corpo é o templo do Espírito Santo. Então a Bíblia supervaloriza o corpo, até porque Deus vai levar para o céu não espíritos encarnados, Ele vai levar corpos glorificados, como diz 1 Coríntios 15. Então continue, meu irmão, se aprofundando nesse assunto. Peça o curso bíblico Verdades para o Tempo do Fim, não é? Que Tito tem oferecido aqui no programa. E eu não tenho dúvida alguma de que você vai entender esse assunto à luz da palavra de Deus e você vai perceber que esses irmãos que falam da imortalidade da alma, eles ainda não compreenderam o texto bíblico, mas vai chegar o momento, com certeza, de que muitos sinceros vão ser orientados pelo Espírito Santo e descobrirem a verdade acerca desse assunto. Muito bom, professor, muito bom mesmo. Tem mais uma perguntinha aqui, nós temos ainda alguns minutinhos. Essa aqui é de mais um jovenzinho que está acompanhando a gente. Ele tem 13 anos, o nome dele é Arthur. Obrigado, Arthur, por você estar participando aqui. Ele é de São Luís, do Maranhão. E a pergunta dele é o seguinte, ele diz assim, sempre assisto o programa e gostaria que vocês explicassem o que é chamar o nome de Deus em vão. Muito bem, professor. É um dos mandamentos, não tomarás o nome do seu Deus em vão. O que significa isso, tomar o nome de Deus em vão, professor? Interessante. Tomar o nome de Deus em vão é desrespeitar a Deus, por exemplo, incluindo em piadas, incluindo em coisas imorais, não é? Então, nós devemos chamar a Deus com reverência. O objetivo deste mandamento é nos ensinar a reverência. Mas nós também tomamos o nome do nosso Senhor em vão quando nós professamos
crer nele e agimos como ímpios. É verdade. Né? Então eu digo, eu sou um cristão, mas o indivíduo bate na mulher dele em casa. Eu sou uma cristã, mas ela espanca os filhos em casa. Ela está colocando o nome de Deus em vão. Está dando mau testemunho, um péssimo testemunho. Então é isso que é colocar o nome de Deus em vão, é desrespeitá-lo, tanto por meio de nossas palavras, quanto por meio das nossas atitudes. Assim como nós temos um sobrenome, né, e é muito fácil dizer, olha, ele é filho de fulano, que tem uma tradição. Para Deus é a mesma coisa, nós temos o nome de Deus, Sim. Nós somos filhos de Deus. Então, se a gente vai contra o caráter dele, a gente está denegrindo o nome dele. E a imagem dele, E exatamente. a imagem dele, não é isso? Exatamente. Muito interessante. Arthur, obrigado pela sua pergunta, viu? Ela é muito interessante, muito importante para a gente saber esclarecer. Muitas vezes a gente gosta de falar muito, pelo amor de Deus, graças a Deus, e leva isso de uma maneira banal. Isso também é levar o nome de Deus em vão, tá bom? Que Deus abençoe você. Obrigado por você ter mandado aí. A gente fica muito contente quando os jovens fazem perguntas aqui, porque a gente sabe que Deus tem cuidado de todos eles e é importante crescer cada vez mais. Professor, acabou o nosso tempo, não tem mais. Se foi. A gente vai se encontrar semana que vem com mais questões aqui, se Deus quiser. Se Deus quiser. Um abraço, Tito. Um abraço a você, telespectador e ouvinte também da Rádio Novo Tempo. E lembre-se que neste programa, sempre que você tiver a coragem de perguntar, a Bíblia terá coragem de lhe responder. E aqui você já sabe, sempre as suas dúvidas, seus questionamentos estarão na mira da verdade. Até o nosso próximo encontro. Tchau.